Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início à nossa nova discussão do nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empreendedores. Hoje nós vamos continuar o nosso módulo de marketing. Nós vamos falar sobre a capacitação de oportunidades de marketing na ótica do pequeno empreendedor. Então, como que nós podemos, ou como que nós poderíamos, elencar essas possibilidades? Como que nós poderíamos buscar essa capacitação? Então, nós, como gestores de pequena empresa, teremos essa função, teremos essa pertinência dentro da nossa missão. Como que nós vamos ter um processo de captação de oportunidade, de marketing, do ponto de vista do pequeno empreendedor. E aí nós vamos, para isso, nós precisamos de um processo de componentes de um sistema de informação de marketing moderno. Então, o processo de sistema de informação, ele está sempre presente, no modelo da boa gestão. Então, o sistema de informação sempre é uma maneira de controlar a nossa empresa, controlar as entradas, as saídas, como que nós estamos conduzindo todo o nosso processo dentro da empresa. E do ponto de vista de marketing não é diferente. Tem que haver uma responsabilidade de identificar mudanças significativas no mercado e principalmente dos executivos de marketing de uma pequena empresa. E esses profissionais, eles contam com duas vantagens de executar suas tarefas. Primeiro, métodos consistentes para coletar informação. Então, nós temos que ter uma maneira, um método da gente coletar as nossas informações de marketing. Segundo, o tempo dedicado à interação com clientes e à observação da concorrência e outros grupos externos. Então, nós temos duas questões. Um olho na carne, outro olho no gato. Nós temos que dedicar aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, nós temos que estar de olho aos nossos concorrentes, o que eles estão fazendo, o que eles estão inovando, sempre buscando um benchmarking, como que nós podemos ou possamos conduzir essas práticas de marketing. E ainda dentro dos componentes de um sistema de informação de marketing contemporâneo, tendo em vista que toda empresa deve se organizar e manter o seu fluxo contínuo de informações para seus gerentes de marketing. Então, o cara responsável por marketing, geralmente ele vai ser um colaborador, alguém que esteja inteirado à gestão da pequena empresa. Obviamente que a gente não vai ter um único funcionário, um profissional, um administrador só para cuidar de marketing numa pequena empresa. Então, sempre é aquele que está cuidando da gestão da empresa, ele também vai cuidar da gestão de marketing. Então, uma pessoa só vai fazer tudo isso. Tendo em vista que a empresa é uma pequena empresa, ela tem poucos recursos, obviamente ela também tem menor demanda de funcionários, de colaboradores, do ponto de vista de gerenciar todo esse contexto que a gente está discutindo no nosso contexto de marketing. Então, é importante, dentro desse universo, que a empresa tenha um sistema de informação de marketing. Minha pequena empresa, eu não tenho condições de locar um sistema de informação. Então, você pode começar a usar as planilhas de Excel, você pode começar a utilizar aquilo que está disponível de maneira gratuita. Hoje nós temos até algumas inteligências artificiais que são gratuitas, que podem nos ajudar a organizar isso tudo. Então, nós temos que fazer uso, de um sistema de informação para o pequeno empreendedor, desde que esteja dentro do alcance do orçamento do pequeno empreendedor. Se ele pode pagar, se ele pode locar, ótimo. Se ele não pode, não precisa também ficar sem um sistema simplesmente porque não tem recurso designado para isso. Você pode fazer uso de algo gratuito, que está disponível, como, por exemplo, uma planilha de Excel, como, por exemplo,
alguma plataforma de inteligência artificial para ir ajudando esses controles, fazendo que um colaborador, o responsável por essas informações, possa ter sucesso nessa organização do processo de captação de oportunidades de marketing. Veja que interessante, né? Temos que captar novas oportunidades. E aí, esse sistema de informação de marketing, ele é constituído por quem? Por pessoas, obviamente. Pessoas, equipamentos e procedimentos dedicados a coletar, classificar, analisar, avaliar, distribuir as informações necessárias. Então, as informações, elas precisam ser filtradas. Não é toda a informação que vai me servir e vai ser útil no meu processo de captação de oportunidade de marketing. E aí, esse sistema, ele tem por base registros internos, aquilo que acontece dentro da minha pequena empresa, e atividades, né, de inteligência, conforme eu disse, pode ser usado algumas plataformas de inteligência artificial para o uso do marketing, e, propriamente, eu posso também fazer uma pesquisa de marketing dentro do meu empreendimento. O que são os registros internos? Esses registros internos, eles são capazes de trazer as informações de uma maneira detalhada e transparente dentro da minha pequena empresa. Então, eu tenho que ter um núcleo de sistema de registro interno, que é um ciclo, né, onde eu coloco lá uma relação de pedido até o pagamento. De tal maneira que os gerentes de marketing precisam receber relatórios de vendas atualizados e bem precisos, né? De tal maneira que possa ajudar, servir de apoio às tomadas de decisões. As empresas que fazem parte de uso dos cookies, né, são usuários inteligentes de marketing e segmento. Cookies são aquelas mensagens, quando a gente está tentando entrar no site, sempre vem uma mensagem se você aceita os cookies, né? São esses cookies vão pesquisar tudo sobre aquele indivíduo que está tentando navegar o site A, B, C ou D. A expressão de dados trazida pela maturação da internet é de tecnologia móvel, dá às empresas oportunidades sem precedentes para envolver os seus clientes. Então, assim, a empresa, ela tem que fazer uso da questão das redes sociais. Obviamente, isso é dito em todas as nossas discussões aqui. Para isso, a empresa ela precisa se organizar. O que ela tem que ter para fazer um bom uso dentro das redes sociais? Tem que se organizar as suas informações. Daí a necessidade de ter um sistema de informação. Eu repito, sistema de informação não precisa ser um software de última geração, nem precisa locar, ter dispêndio sobre isso. Eu posso utilizar aquilo que tem disponível de maneira gratuita, como, por exemplo, uma planilha de Excel. Um outro exemplo seria as plataformas de inteligência artificial que estão disponíveis de maneira gratuita. Então, um sistema de inteligência de marketing é um composto de procedimentos e fontes usado por gerentes para obter informações diárias sobre ocorrências no ambiente de marketing. Então, nós temos, dentro desse contexto, diversas situações que podem nos levar a uma eficiência no nosso controle de capacitação de oportunidade de marketing, na tentativa de aumentar a minha carteira de clientes. A coleta de informações de marketing deve ser feita sobre princípios legais e éticos. Então, sempre eu tenho que levar e trazer essas informações de maneira ética, do ponto de vista ético, obedecendo os preceitos éticos e morais dentro da sociedade. Uma empresa pode tomar 8 possíveis medidas para melhorar a quantidade e a qualidade da sua inteligência de marketing. Então, o que eu posso fazer para melhorar
né, a questão de marketing dentro da minha empresa. Eu posso utilizar algum tipo de inteligência? Sim. Primeiro, treinar e motivar a força de vendas a identificar e relatar novos acontecimentos. Segundo, motivar distribuidores, revendedores e outros intermediários a repassar informações importantes. Então, eu preciso ter o apoio também dos meus fornecedores, dos meus revendedores, de todos aqueles que estejam ligados com a minha pequena empresa. Contratar especialistas para coletar informações de marketing. Se necessário, sim. Mas eu também posso usar o meu colaborador que está diariamente lidando com essas informações que diz respeito ao marketing. Interagir com o público interno e externo. Criar um painel consultivo de clientes. Então, tem que sempre estar em pauta a questão relação clientes da minha pequena empresa, como que está sendo desenvolvido e etc. E ainda na continuidade dos 8 pontos principais que eu devo fazer para ter uma inteligência de marketing. Sexto, tirar proveito de fontes e dados governamentais, municipais, estaduais, federais, todas as fontes possíveis que se tem, onde eu posso extrair informações sobre a minha clientela, sobre a minha atividade, sobre as campanhas e etc. Sétimo, comprar informações de fornecedores e institutos de pesquisa externa. Então, esse sétimo aqui, talvez eu precise buscar uma associação comercial, algo desse gênero, para que eu possa obter as informações de maneira gratuita. Coleta de inteligência de marketing na internet. Então, assim, utilizar as plataformas de inteligência artificial para me ajudar na questão da capacitação de oportunidades de marketing do ponto de vista do pequeno empreendedor. Existem 5 maneiras principais de pesquisar produtos de concorrentes e os seus pontos fortes e fracos na internet. E aí a gente continua, né, falando sobre a questão da inteligência de marketing, como que eu posso conduzir esse tema. Eu posso colocar fóruns independentes de avaliação do consumidor sobre bens e serviços. Eu posso estabelecer sites de feedback pertinentes a distribuidores e agentes de venda. Eu posso também estipular sites que combinam avaliação de cliente com opinião do especialista, sites de reclamações de clientes, blogs públicos. Então, tem aí alguns passos a ser caminhado, indicado, até se chegar à possibilidade de de uma certa capacitação de oportunidade de marketing. As mensurações de demandas de mercado. As empresas podem preparar até 90 tipos de estimativa de demanda para 6 níveis de produto, 5 níveis espaciais e 3 níveis temporais. Então, a gente tem aí os níveis dos produtos. Nível do produto. Começa vendas totais, de maneira genérica. Depois eu vou ficando mais específico. Vendas setoriais, vendas da empresa, venda de linhas de produto, venda de formas de produto, vendas de item de produto. Aí eu coloco dentro um nível temporal no tempo e eu estipulo a curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? E eu vou fazendo isso de tal maneira que eu possa melhorar a minha capacitação de oportunidades de marketing. As mensurações de demanda de marketing, elas existem, elas possuem diversas maneiras de decompor o mercado, como, por exemplo, mercado potencial, mercado disponível e mercado-alvo. O mercado potencial é um conjunto de consumidores que demonstram um nível de interesse suficiente para uma oferta. O mercado disponível é um conjunto de consumidores
que possui renda, interesse de acesso a determinada oferta. O mercado-alvo é a parte de mercado disponível que a empresa decide buscar. Então, o mercado-alvo é aquilo que eu decido focar. Se eu vendo, se o meu negócio é produto para criança, portanto, o meu mercado-alvo é um mercado infantil. As mensurações de demanda de marketing, ou as mensurações de demanda de mercado. O mercado atendido é um conjunto de consumidores que compram o produto da empresa. Os principais conceitos de mensuração das demandas são: primeiro, demanda de mercado. Para um produto, é o volume total que seria comprado por um grupo de clientes definido, em uma única área geográfica definida, em um único período definido e um ambiente de marketing definido, e sobre o programa de marketing também definido. Então, a demanda de marketing é algo, assim, imprescindível nesse contexto que nós estamos discutindo hoje, a capacitação de novas oportunidades de marketing. Então, eu tenho que observar, no contexto de marketing, tudo aquilo que está pertinente ao meu negócio, ao meu pequeno empreendedor, ao meu pequeno empreendimento. Os principais conceitos de mensuração da demanda são, então, assim, eu tenho algumas questões que vão regular a minha demanda. Demanda da empresa é a participação estimada de uma empresa na demanda de mercado em níveis alternativos de esforço de marketing ao longo de determinado período. Ela depende de como seus bens, serviços, preços e comunicações são percebidos em relação ao da concorrência. Sempre fazer um paralelo do que eu estou fazendo e do que os meus concorrentes podem fazer. Sempre estar de olho o potencial total do mercado. Então, o mercado ele tem um potencial de consumo. Logo, eu preciso identificar quais são os meus clientes. E para isso, eu preciso ter um volume máximo de vendas que podem estar ao alcance de todas as empresas em um determinado setor, ao longo de determinado período, sob determinado nível de esforço de marketing do setor e sob as determinadas condições ambientais. Então, de tal maneira que o potencial total de marketing, ele é bastante abrangente, né? Eu tenho que estar sempre antenado ao meu volume máximo de vendas. Porque se eu estou num meio comum de estimar o potencial total de mercado, e esse mercado ele pode ser multiplicar, melhor dizendo, né? Esse mercado ele pode multiplicar o número de compradores potenciais pela quantidade média que cada comprador adquire e pode multiplicar esse produto pelo seu preço. Então, se eu tenho essa preocupação com o potencial total de marketing, eu preciso estabelecer essas condições que a gente vem conduzindo, né? De tal maneira que a minha empresa ela precisa ter um volume máximo de vendas para, a partir daí, o gestor poder calcular, analisar as condições de marketing que se tem para capacitação de novos clientes, né? Sobre o uso de capacitação, de oportunidade de marketing na ótica do pequeno empreendedor. Aí a gente está finalizando a nossa discussão de hoje, né? A gente finaliza aqui na estimativa da demanda corrente. Então, a minha empresa ela precisa ter uma estimativa de demanda. O potencial de mercado por área, né? Como que a gente vai conduzir isso? Os dois principais métodos são o método de desenvolvimento de mercado, eu preciso ter um método de desenvolvimento de mercado, que utiliza principalmente profissionais de marketing de uma empresa. Mas eu disse,
Se eu não tenho um profissional de marketing, eu preciso preparar aquele servidor que eu tenho. O método de indexação multifatorial, utilizado principalmente por profissionais de marketing de produtos e consumos. Pessoal, então a nossa missão essa semana seria algo que eu pudesse melhorar dentro da minha pequena empresa, aquilo que eu chamo de captação, né, de oportunidades de marketing na ótica do pequeno empreendedor. Então, nós vamos captar, nós vamos buscar mais oportunidades para que eu possa ampliar minha carteira de clientes, ou para que eu possa também manter os meus clientes sempre fiéis à minha pequena empresa, tanto de produtos, bem como de serviços prestados. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.